Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Estamos terminando mais um dia da 14ª semana do tempo comum. A noite chegou o frio de julho, talvez esteja entrando pela janela, a casa começa a ficar mais silenciosa. E antes que você feche os olhos para descansar, eu quero rezar com você. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu quarto, sobre o seu corpo cansado, sobre a sua mente agitada e sobre o seu coração nesta noite abençoada. Talvez esta sexta-feira tenha sido longa. Talvez você tenha acordado cedo, trabalhado, cuidado da casa, respondido mensagens, resolvido problemas, segurado preocupações e tentado parecer forte para não preocupar ninguém. Talvez por fora tudo tenha parecido normal, mas por dentro havia um vazio, um cansaço, uma sensação difícil de explicar. Talvez você tenha chegado a esta noite pensando: Senhor, eu fiz tanta coisa hoje, mas ainda me sinto pesado. Talvez tenha enfrentado uma conversa difícil, uma preocupação financeira, um problema familiar, uma notícia que te inquietou, ou apenas aquele silêncio interior de quem está cansado demais até para rezar. Mas escute, com fé, esta noite não precisa terminar no peso, esta noite pode terminar no colo de Deus. Antes de dormir, o Senhor te chama de volta. Volta para a paz, volta para a oração, volta para a confiança, volta para o coração do Pai. Antes de rezarmos, escreva nos comentários: Senhor, eu volto para Ti nesta noite. Escreva como quem entrega o dia, a semana e o coração nas mãos de Deus. E deixe o seu gostei nesta oração, porque esse gesto simples ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que também precisam dormir em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para esta sexta-feira nos fala pela profecia de Oséias, capítulo 14. O Senhor diz: volta Israel para o Senhor teu Deus. E logo depois a palavra nos convida: encontrai palavras e voltai para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que palavra bonita para uma oração da noite. Porque muitas vezes ao final do dia nós não temos palavras bonitas, temos cansaço, temos silêncio, temos perguntas, temos culpa, temos preocupações, temos coisas que gostaríamos de ter feito diferente, temos palavras que talvez não deveríamos ter dito, temos atitudes que pesaram no coração. Mas Deus não pede um discurso perfeito. Ele diz: encontrai palavras e voltai. Em outras palavras, venha como você está, fale do seu jeito, traga o que pesa, traga o que doeu, traga o que falhou, traga o que ficou incompleto. O importante é voltar. Na mesma leitura, Deus promete: hei de curar sua infidelidade. E diz ainda: serei como orvalho para Israel. O orvalho chega devagar, sem barulho, mas refresca a terra seca. Assim também Deus quer tocar sua alma nesta noite. Talvez você não sinta uma emoção grande, talvez não aconteça nada extraordinário por fora, mas por dentro, suavemente, o Senhor pode renovar aquilo que o dia ressecou. O salmo desta liturgia também reza: criai em mim um coração que seja puro. Essa é uma oração perfeita para antes de dormir. Senhor, cria em mim um coração puro. Lava o que hoje se sujou, cura o que hoje se feriu, acalma o que hoje se agitou, devolve-me a alegria de ser salvo. Abre meus lábios para louvar, mesmo depois de um dia difícil. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, Jesus diz aos discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus não prometeu um caminho fácil. Ele sabia que os discípulos enfrentariam oposição, medo, pressão, injustiça e situações difíceis. Mas também prometeu
que no momento necessário o Espírito do Pai falaria por eles. Talvez hoje você tenha se sentido assim, como uma ovelha no meio de lobos. Talvez em algum ambiente você precisou ser forte, talvez no trabalho, na família, nas ruas, numa conversa, numa decisão, ou até dentro da própria mente você sentiu pressão. Talvez você tenha tentado ser prudente, mas quase perdeu a paciência. Talvez tenha tentado ser simples, mas o mundo tentou endurecer seu coração. E Jesus termina dizendo: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nesta noite talvez a sua grande vitória não tenha sido resolver tudo. Talvez sua grande vitória tenha sido chegar até aqui sem desistir, permanecer de pé, continuar crendo, continuar rezando, continuar tentando amar mesmo cansado. Senhor meu Deus, nesta noite de sexta-feira eu me coloco diante de Ti. Não venho com o coração arrumado, venho como estou. Venho com meu cansaço, minhas falhas, minhas preocupações, minhas perguntas, meus medos e meu desejo de descansar em Ti. Obrigado por este dia que termina. Obrigado porque cheguei até aqui. Obrigado pela vida, pelo alimento, pela casa, pela família, pelo trabalho, pelos caminhos percorridos, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado porque Tua mão me sustentou mesmo quando eu não percebi. Senhor, eu Te entrego tudo o que vivi hoje. Entrego as conversas, as decisões, os pensamentos, os encontros, os silêncios, as alegrias e as dificuldades. Entrego o que consegui fazer e também aquilo que ficou incompleto. Entrego os planos que deram certo e os que não saíram como eu esperava. Recebe este dia em Tuas mãos. Toma aquilo que foi bom e transforma em gratidão. Toma aquilo que foi difícil e transforma em aprendizado. Toma aquilo que feriu e transforma em cura. Toma aquilo que eu não posso mais mudar e cobre com Tua misericórdia. Senhor, nesta noite eu volto para Ti. Se durante o dia eu me afastei, eu volto. Se a ansiedade me dominou, eu volto. Se confiei demais em mim mesmo, eu volto. Se falei sem amor, eu volto. Se deixei a fé esfriar, eu volto. Se caminhei no automático, eu volto. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que hoje eu não fui prudente. Perdoa-me quando falei sem pensar, quando reagi no impulso, quando entrei em discussões desnecessárias, quando deixei a irritação conduzir minhas palavras. Perdoa-me também pelas vezes em que perdi a simplicidade, endureci o coração, julguei rápido demais, respondi com frieza ou guardei mágoa. Lava meu coração antes do descanso. Cria em mim um coração puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Não retires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação. Senhor, sê como orvalho sobre a minha alma nesta noite. Refresca o que está seco. Acalma o que está inquieto. Cura o que está ferido. Toca o vazio que eu não sei explicar. Toca a tristeza que apareceu sem aviso. Toca a ansiedade que aperta o peito. Toca o medo do futuro. Toca a culpa que tenta me prender ao que já passou. Eu não quero dormir longe de Ti. Eu não quero levar para o travesseiro aquilo que precisa ser colocado aos Teus pés. Eu não quero passar a noite tentando controlar o amanhã. Eu quero descansar como filho. Eu quero descansar como filha. Eu quero dormir sabendo que o Senhor continua cuidando de tudo. Senhor, eu Te entrego minha mente. Silencia os pensamentos acelerados. Silencia as preocupações repetidas. Silencia as vozes que me acusam. Silencia as lembranças que me ferem. Silencia a ansiedade que tenta me convencer de que preciso resolver tudo agora. Que a minha mente repouse na Tua paz. Que meus pensamentos sejam guardados pela Tua presença. Que eu não acorde no meio da noite tomado pelo medo. Que se eu despertar eu possa repetir com fé: Jesus, eu confio em Vós. Senhor, eu Te entrego o meu coração.
cura o cansaço que não é só do corpo, cura o cansaço da alma, cura a sensação de carregar tudo sozinho, cura a ferida das palavras que ouvi hoje, cura a solidão de quem está perto de pessoas, mas se sente distante por dentro, cura a saudade, a frustração, a insegurança e o peso de tentar ser forte o tempo todo. Eu te entrego minha casa nesta noite. Entra pela porta principal, caminha pela sala, pela cozinha, pelos quartos, pelos corredores, por cada canto, onde alguém se preocupou, chorou, discutiu, esperou ou se calou, que a tua paz repouse sobre este lar. Se hoje houve palavras duras dentro desta casa, cura, Senhor. Se houve silêncio pesado, ilumina. Se houve distância entre pessoas que se amam, aproxima. Se houve medo, derrama confiança. Se houve preocupação financeira, traz providência. Se houve doença, traz consolo. Se houve cansaço, traz descanso. Senhor, eu te peço pelos casais nesta noite, pelos que terminaram o dia bem e pelos que terminaram em silêncio, pelos que ainda se amam, mas estão cansados, pelos que dividem a mesma casa, mas já quase não dividem a alma, pelos que brigaram e não conseguiram conversar, pelos que precisam pedir perdão, mas o orgulho impede, pelos que precisam perdoar, mas a ferida ainda dói. Jesus, visita esses relacionamentos, restitui a voz do amor, restitui a ternura, restitui a paciência, restitui a capacidade de olhar para o outro sem enxergar apenas erros. Que o amor não seja vencido pelo cansaço, que a família não seja destruída pela falta de diálogo, que a tua graça abra caminhos onde o coração humano já não sabe como recomeçar. Senhor, eu te peço pelos filhos pequenos, adolescentes, jovens e adultos, pelos que estão perto e pelos que estão longe, pelos que conversam pouco, pelos que se fecharam no quarto, pelos que parecem presentes no corpo, mas distantes na alma, pelos que carregam ansiedade, confusão, medo, tristeza ou escolhas que preocupam a família. Vai onde meus braços não alcançam, fala onde minhas palavras não entram, protege onde meus olhos não conseguem ver, que nenhum filho se perca longe da tua misericórdia, que nenhuma filha durma sem sentir tua proteção, que cada jovem seja guardado de caminhos que afastam da vida da fé e da paz. Senhor, olha pelos pais e pelas mães que chegam ao fim desta sexta-feira exaustos, pais que trabalharam muito, mães que seguraram a casa com o coração, pessoas que não puderam adoecer, não puderam parar, não puderam demonstrar fraqueza, porque havia alguém dependendo delas. Dá descanso a esses pais, dá descanso a essas mães, que eles possam dormir sabendo que suas famílias estão nas tuas mãos, que eles sintam que o Senhor viu cada esforço, cada renúncia, cada lágrima escondida e cada gesto de amor que ninguém agradeceu. Senhor, eu te peço pelos doentes, pelos que passaram este dia com dor, pelos que estão em tratamento, pelos que esperam resultado de exame, pelos que receberam uma notícia difícil, pelos que estão nos hospitais, pelos idosos que se sentem sozinhos, pelos que sofrem no corpo, na mente e na alma. Onde for possível curar, cura, Senhor. Onde a cura ainda exige tempo, sustenta. Onde houver dor, coloca alívio. Onde houver medo, coloca paz. Onde houver solidão, coloca presença. Guarda também os familiares que cuidam dos doentes e os profissionais de saúde que hoje serviram vidas com suas mãos. Senhor, eu te entrego o trabalho e a vida financeira. Talvez hoje tenha sido um dia de pressão, cobrança, insegurança, esforço e pouco reconhecimento. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração sem emprego, sem resposta, sem saber como fechar o mês. Talvez alguém esteja cansado de trabalhar muito e sentir que ainda falta. Mas nesta noite eu entrego tudo. Entrego as contas, entrego o medo de faltar, entrego as portas que ainda não se abriram, entrego as decisões difíceis. Dá-me prudência como Jesus ensinou, prudência para administrar, prudência para esperar,
prudência para não aceitar caminhos errados, prudência para agir com sabedoria, mas dá-me também simplicidade, Senhor. Simplicidade para confiar, simplicidade para agradecer o pão de hoje, simplicidade para não medir minha vida apenas pelo dinheiro, simplicidade para reconhecer que Tua providência nunca me abandonou. Senhor, se hoje eu precisei caminhar como ovelha, no meio de lobos guarda meu coração, que o mundo não me transforme em lobo, que a dureza dos outros não roube minha bondade, que a injustiça não roube minha fé, que a pressão não roube minha paz, que as dificuldades não me façam esquecer quem eu sou em Ti. Espírito Santo, fala em mim, fala quando eu não souber responder, fala quando eu precisar pedir perdão, fala quando eu precisar recomeçar, fala quando eu precisar tomar decisões, fala no silêncio desta noite, fala ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir antes de dormir. Em nome de Jesus eu declaro que esta noite pertence ao Senhor. O medo não vai dominar minha mente, a ansiedade não vai roubar meu sono, a culpa não vai prender minha alma, a tristeza não vai governar meu coração, a preocupação não vai se deitar comigo. Minha casa está debaixo da proteção de Deus. Eu declaro que o Senhor cura minha infidelidade, o Senhor me atrai de volta, o Senhor é como orvalho sobre minha alma, o Senhor cria em mim um coração puro, o Senhor me dá perseverança para continuar, o Senhor me ensina a ser prudente e simples. O Senhor guarda a minha família nesta noite. Receba paz, receba descanso, receba consolo, receba força, receba perdão, receba a certeza de que Deus não desistiu de você. Agora respire fundo, coloque a mão sobre o coração se puder. Entregue a Jesus uma preocupação que você não quer carregar durante a noite. Pode ser o nome de alguém, pode ser uma doença, pode ser uma conta, pode ser uma conversa difícil, pode ser um medo, pode ser apenas o cansaço. Diga no silêncio da sua alma: Senhor, eu volto para Ti nesta noite. Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, eu descanso em Ti. Como família reunida na fé, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, acolhe minha casa. Sagrado Coração de Jesus, guarda minha família. Sagrado Coração de Jesus, ensina-me a voltar sempre para Ti. Senhor Jesus, que esta sexta-feira termine debaixo da Tua bênção, que aquilo que foi bom permaneça como gratidão, que aquilo que foi difícil seja transformado em sabedoria, que aquilo que feriu seja curado, que aquilo que ficou incompleto seja coberto pela Tua misericórdia. Eu declaro que vou dormir em paz porque Deus está comigo. Eu declaro que minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro que minha família está nas mãos do Pai. Eu declaro que minha mente recebe descanso. Eu declaro que meu coração recebe força. Eu declaro que esta noite pertence a Cristo. Nada me prende, nada me domina, nada me vence, quando Jesus me sustenta. Nesta noite eu descanso em fé, porque Deus já está cuidando de mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você nesta noite.
Desça sobre sua casa, sobre seu quarto, sobre sua cama, sobre sua família, sobre os que estão perto e sobre os que estão longe. Que o Senhor te dê um sono tranquilo, um descanso restaurador e um despertar abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu volto para Ti nesta noite. Compartilhe esta oração com alguém que precisa dormir em paz e lembrar que Deus cura, sustenta e nunca abandona aqueles que voltam para Ele. Permaneça na paz do Senhor. Boa noite. Amém. Senhor, antes de rezarmos o Pai Nosso, eu quero permanecer mais alguns instantes diante da Tua presença, porque há coisas que só aparecem quando a noite fica silenciosa. Durante o dia eu consigo ocupar a mente, consigo trabalhar, conversar, responder, resolver, sorrir, seguir em frente. Mas quando tudo se acalma, o coração começa a mostrar aquilo que estava escondido. Nesta noite eu te entrego essas partes escondidas, entrego o medo que eu não contei a ninguém, entrego a insegurança que tentei disfarçar, entrego a saudade que apareceu no meio do dia, entrego a tristeza que veio sem explicação, entrego a sensação de que preciso dar conta de tudo mesmo, quando por dentro já não tenho forças. Senhor, Tua palavra diz que Tu curas a infidelidade e amas com generosidade. Então cura também minha tendência de fugir de Ti quando estou cansado. Cura minha mania de procurar primeiro outras coisas e só depois lembrar da oração. Cura minha dificuldade de confiar quando as respostas demoram. Cura em mim tudo aquilo que foi endurecendo aos poucos. Sê orvalho sobre minha alma nesta noite. Desce suavemente sobre minhas feridas. Não permitas que eu durma seco por dentro, frio, na fé distante da esperança. Que Teu amor alcance cada pensamento antes que ele vire preocupação. Que Tua paz alcance cada lembrança antes que ela vire angústia. Que Tua misericórdia alcance cada culpa antes que ela vire prisão. E se amanhã eu precisar enfrentar novamente ambientes difíceis, dá-me desde agora a graça de perseverar. Que eu acorde mais sereno, mais prudente, mais simples e mais unido a Ti. Que esta noite não seja apenas descanso para o corpo, mas restauração para a alma. Eu me abandono em Ti, Senhor. Guarda-me, cura-me, sustenta-me. Amém?